Daí, gente, Câmara no Ar dessa semana vai falar sobre cerveja. Visitamos uma cervejaria e conversamos com alguns empresários para traçar o cenário desse produto aqui na região. Bom, e agora estamos com o Marcos Gazola, que vai nos falar mais a respeito da produção de cerveja. Marcos, como é que os ingredientes, de onde que eles vêm, como que eles são? A gente trabalha só com 4 ingredientes, né? O primeiro seria o malte. Existem maltes alemães, belgas, tem o brasileiro também, tem malte argentino. Hoje a gente está trabalhando com o malte da Patagônia. Malte base, malte pilsen é o da Patagônia. Depois a gente tem diversos maltes coloridos, maltes com uma tosta maior, dependendo do tipo de cerveja a gente precisa de uma... Tem um malte que dá o tom vermelho, por exemplo, uma Red Ale que a gente faz. Então existem diversas maltarias, né? Que na verdade é o grão de cevada maltado, né? A gente tira o grão da plantinha, ela é germinado, começa a criar aquela raizinha de germinação, ela vai para o forno para secar. Nesse processo transformam enzimas e tu faz do grão de cevada o malte de cevada. Bom, então a diferença de estilos já começa agora no malte. A seleção de maltes é que vai me dar a cor da cerveja, o sabor maltado para a cerveja, né? Quais os ingredientes acrescentados? A gente moe o malte, a gente precisa moer, o grão está inteiro, a gente moe o malte e põe nessa primeira tina aqui, na número 7, que é misturado com água, né? Faz, digamos, uma sopa de água com o malte. Aqui ela fica em torno de 1h30, 2 horas com a água. Esse processo vai transformar todo o amido do grão em açúcares. Após isso, vai para a tina de clarificação. Na verdade, é separar o grão do líquido, vai ficar só o mosto. Aqui está tudo ainda com o grão e o líquido. Nós vamos fazer uma circulação aqui, tem uma tela filtrante aqui embaixo, vai separar o mosto do bagaço do grão. Então, volta para cá, para essa tina, para fervura e assim adicionar o lúpulo. Outro ingrediente presente na fabricação é o lúpulo, que é uma planta originária da Europa. Essa espécie passa por um processo e é utilizada na receita. Existem diversos tipos de lúpulos também. Esse aqui é um lúpulo americano, vai nos dar bastante aroma cítrico na cerveja. Outro lúpulo americano, que os lúpulos americanos são os mais nobres, assim, o pessoal, os cervejeiros caseiros adoram, porque eles nos dá bastante aroma cítrico, aroma floral, bem interessante. E essa diferença é na planta ou é no processamento deles? Na planta. Existem diversas regiões do mundo onde são plantados lúpulos. O americano vai nos dar, é que nem o terroir do vinho, da uva. O americano vai nos dar um certo tipo de aroma, o lúpulo alemão vai me dar um outro tipo de aroma, né? Então, depende da cerveja, a gente usa o lúpulo. Tem alguns lúpulos que a gente usa só para dar amargor, que são lúpulos menos aromáticos, né? Esses mais aromáticos aqui são mais caros e a gente usa para dar o aroma na cerveja. Após esse processo todo aqui, passa por esse trocador de calor. Aquela unidade ali, ela troca calor com água gelada e água temperatura ambiente. A cerveja que sai daqui a 100 graus já fica a 16, 17 graus. A gente leva essa cerveja para o fermentador, adiciona a levedura, que é o fermento, onde vai transformar o mosto em cerveja. E vai transformar todo o açúcar da cerveja em álcool e gás carbônico. Após resfriar a cerveja, ela vem fria já aqui para dentro desse fermentador aqui. Esse fermentador é um fermentador de 1000 litros de cerveja, ele é fundo cônico para a levedura, depois de trabalhar ela vai parar aqui embaixo. Eu vou tirar a cerveja clarificada, porque a gente não passa por filtro, né? Só por decantação. Então a cerveja, toda a levedura que fica no líquido, depois ela decanta, a gente tira a cerveja por aqui e é assim que ela vai para o consumidor, sem filtrar, sem pasteurizar também. Isso tudo leva quanto tempo? Um processo todo, desde o começo até o fim, em torno de 8 horas mais ou menos. Daí depois a limpeza também demora mais um tempo. Quanto seria o custo de toda essa estrutura aqui? Olha, a gente começou há 2 anos e meio atrás, em torno de 80 mil reais mais ou menos. Claro que já foi investido mais. E o que levou vocês a começarem o negócio? Cara, isso aí eu sempre gostei de tomar cerveja, a gente... encontro de amigos e tal, a gente tomava bastante cerveja, só que estava já de saco cheio com a mesmice, né? A gente tem aqui no mercado brasileiro as cervejas comuns, as chamadas Pilsens, que na verdade não são Pilsen, é um American Lager.
Então eu estava querendo coisa nova e é difícil achar. Ao mesmo tempo que quando tu achava eram importadas ou algumas poucas artesanais que tinham no Brasil. Mas eu queria fazer minha própria cerveja, sabe? Saber como faz todo o processo. E eu comecei aprendendo, na verdade, pela internet. Então, estudando, olhando fóruns e tal, me deu a ideia então de comprar um equipamento. A gente comprou uma panela, até tem uma das panelas que eu usava ali atrás, para começar a fazer cerveja em casa. Convidei 4 amigos na época para fazer a cerveja comigo. Todo mundo, um disse que não, que lá no mercado comprava, ia ser mais barato e mais prático, não ia ter tanto trabalho. Mas após acompanhar um processo e ver toda a arte que é complicado, é difícil, todo cervejeiro caseiro sabe como é, mas ao mesmo tempo que depois tu consegue abrir a geladeira e tomar uma cerveja que tu mesmo fez, aí o pessoal começou a gostar meus amigos começaram a gostar da ideia. Depois de 1 ano, 2 mais ou menos, que a gente fazia cerveja em casa, convidei eles para abrir mesmo uma cervejaria. Então foi a partir daí, de 2012, em agosto, a gente montou a cervejaria, comprou a cozinha, alguns fermentadores de plástico na época e começamos a fazer a cerveja. O que a cerveja representa na tua vida? Cara, numa certa época de mais adolescência, aquela coisa de só sair com os amigos, beber, fazer festa, mas hoje em dia a gente vê como toda uma complexidade na cerveja, né? Claro que eu não vou achar essa complexidade em cervejas comuns, é por isso que a gente faz cervejas diferentes. Então, toda essa complexidade, a quantidade de estilos de cerveja que existem no mercado é muito interessante, né? Como os degustadores de vinho, né? Hoje em dia, bastante degustadores de vinho também estão degustando cervejas especiais, né? Que agora a gente tem muita variedade de cervejas especiais no mercado. Então, acaba sendo como começou como um hobby, a gente ainda trata como hobby, mas é o nosso trabalho, né? E agora estamos com o Eduardo Slomp Esteves, que é dono de uma loja de cerveja aqui em Caxias do Sul e vai nos falar mais a respeito. Eduardo, muito bom poder contar com a tua presença no nosso programa. Muito obrigado pela oportunidade, espero esclarecer um pouco mais sobre esse universo tão encantador que é o mundo das cervejas especiais. Eduardo, entrando na questão dos tipos de cervejas, conta um pouco para nós sobre as diferenças entre elas. As principais escolas cervejeiras é o que regem os principais estilos de cerveja. Por exemplo, a gente fala muito sobre cerveja Pilsen. No Brasil é o gênero mais disseminado. Na verdade, Pilsen é uma cidade na República Tcheca. Pouca gente sabe disso. Então, na cidade de Pilsen é que surgiu esse estilo de cerveja, que é o mais consumido hoje no mundo, né? Tanto que no Brasil se convencionou a chamar de todas as cervejas de cervejas Pilsen. Na verdade, existe uma confusão entre Pilsen e Lager, né? As principais famílias de cervejas são Lager, cerveja de baixa fermentação. As Ales são cervejas de alta fermentação. E as Lambics são cervejas de fermentação espontânea. São cervejas que elas demoram de 1 a 3 anos para ficarem prontas, porque elas agem com fermentação aberta. Outras variantes dos estilos das cervejas são seus respectivos países de origem. No caso aqui, a Chimay, que é uma cerveja trapista, ela é uma característica cerveja belga. Os belgas têm uma tradição secular em fazer cerveja. E nesse caso, a Chimay é uma cerveja trapista. O que seria uma cerveja trapista? Ela é feita dentro de um monastério trapista. Então são congregações religiosas que se dedicam a fazer cerveja. No caso dos trapistas, é como no nosso caso aqui no Brasil, a gente tem maristas, laçalistas, são congregações religiosas. Os trapistas são 7 no mundo que fazem cerveja, sendo 6 na Bélgica e 1 na Holanda. Então são cervejas bastante complexas, aromáticas, condimentadas e com teor alcoólico mais elevado. Vocês podem notar, ela é uma cerveja também rolhada, isso quer dizer que é uma cerveja de guarda, né? Mantendo ela de pé, que ao contrário do vinho deve ser mantido de pé, ela tem uma longa durabilidade, né? Pode ser chamada de uma cerveja de guarda. Depois da Bélgica, uma das principais escolas cervejeiras é a Alemanha.
né? Eles são famosos pela lei da pureza. Foi a primeira lei sobre alimentos que a gente tem conhecimento, que é de 1516, né? Que dizia que nada além de água, malte e lúpulo poderia ir na cerveja. No caso, o trigo também, né? Então são cervejas bastante puras, porém cervejas mais simples, no meu entendimento, né? Essa aqui, no caso, é uma cerveja espanhola, porém ela é do estilo Witbier. Witbier seria a cerveja Weiss dos belgas. O que é uma cerveja Weiss? É uma cerveja de trigo. Para a cerveja ser considerada cerveja de trigo, ela tem 50% dos cereais malte de cevada, 50% malte de trigo, né? Nada mais. Enquanto as Witbiers, que são belgas, eles colocam em torno de 30% de trigo, casca de laranja, semente de coentro e alcaçuz. Então, isso denota a diferença entre uma cerveja com mais requinte, com outros condimentos, do que simplesmente a troca de cereal, né? Outra curiosidade sobre os estilos de cerveja, que eu poderia ficar 2 horas falando sobre elas, são as cervejas com um tipo de perfil de público. Já é muito solicitado hoje, por exemplo, uma cerveja sem glúten, né? Para celíacos, pessoas que têm restrição ao glúten. Como ela é produzida? Ela tem cereais? Como é que funciona? Sim, existe na verdade um processo diferenciado, tem que ser totalmente isolado. A planta fabril ela tem que ser exclusiva para cerveja sem glúten, porque o glúten é altamente contaminante, né? Ele mesmo pelo ar ele se contamina. Então tem todo um processo de produção exclusivo para cerveja sem glúten. No caso, existem algumas formas de preparo que fazem com que o glúten não se dissipe na cerveja, e também a utilização de outros tipos de cereais, né? Um outro tipo de restrição que é muito utilizado hoje no Brasil, justamente pela questão da responsabilidade ao dirigir e por muitas pessoas gostarem de tomar cerveja e terem restrição, é a cerveja sem álcool, né? Então, muitas pessoas que passam por algum processo médico ou alguma restrição podem consumir uma cerveja sem álcool de alta qualidade, saborosa, né? No caso, essa TAP 3 é uma cerveja alemã, ela tem as mesmas características de um isotônico, né? Ela é um repositor de sais e, inclusive, na Alemanha, em maratonas, ela é oferecida aos atletas após uma grande maratona, porque ela repõe sais e ela tem essa característica saudável, né? Sobre estilos, um estilo bastante interessante também é a cerveja Viena. Aqui no caso eu separei uma cerveja bem peculiar, que é a cerveja do Mussum e a Biritz. Ela é do estilo Viena Lager. Ela é uma lager, é uma cerveja de baixa fermentação, porém ela já sofre uma tosta que deixa a cerveja num tom, tanto no aroma quanto na coloração e no sabor, de caramelo, né? Então é uma cerveja muito interessante, que ela é pouco conhecida, mas de alta aceitação também. Uma cerveja que é considerada hoje o topo da escala são as India Pale Ale. O que é uma India Pale Ale? É que nem você lê um nome e sobrenome de uma cerveja. No caso aqui, Ale, alta fermentação. Pale, pálido, claro. India Pale Ale. Então seria uma Pale Ale desenvolvida na época da colonização da África e da Índia, e que os ingleses utilizavam bastante lúpulo para conservar a cerveja por longos períodos, né? Da onde que a origem da cerveja? Como ela começou? Bom, excelente pergunta. A cerveja é a bebida alcoólica mais antiga que se tem em conhecimento, né? Então, a descoberta da cerveja foi por acaso, isso ainda com os sumérios, antes de Cristo ainda, né? Em que, na época, o trigo ele era separado para fins de alimentação, né? Para o preparo do pão, e ele era estocado. Até que, certa vez, em uma tina, num depósito de trigo, aquilo ficou úmido e aquilo fermentou espontaneamente e acabaram consumindo aquela bebida, aquele líquido que sorveu daquilo, e acabou agradando e se tornou então uma bebida atualmente mais popular do mundo. Já desde o seu início,
no Império Romano, a cerveja já era tida como uma bebida popular, seria a bebida mais comum, e o vinho para os mais nobres, né? Teve até nessa época, no Império Romano, em que existia uma cota de cerveja para cada tipo de profissão, para cada tipo de atividade. Por exemplo, se você era um artesão, você tinha direito a tantos litros de cerveja por mês ou por semana. É uma curiosidade dessa bebida, né? Tomando em comparação a cerveja brasileira, comparada a outras cervejas no mundo, como é que ela é? A gente tem muita dificuldade. A matéria-prima de qualidade ela é toda importada, né? Entre malte, lúpulo e leveduras também. Porém, o Brasil, por ter essa história recente, e somos um país muito criativo também, a gente está conseguindo realizar excelentes cervejas, né? Inclusive com cervejarias nacionais conquistando prêmios mundiais de cerveja. Então a gente está muito bem representado. É uma escola que está sendo bem representada no mundo hoje, é a cerveja brasileira. Entrando mais na tua questão pessoal, como é que surgiu esse teu interesse pelas cervejas? Fala um pouco para nós. Então, a minha história com cerveja foi muito curiosa. Na verdade, eu sou publicitário, né? Eu tenho uma agência de publicidade e design. E teve um cliente, em 2011, que teve essa ideia de botar um negócio de cervejas especiais em shopping center, né? Ele viu esse potencial negócio fora de Caxias e viu que existia essa necessidade. Então ele chegou até nós, como agência de publicidade, para a criação do nome, da marca. Após um ano e pouco que ele estava tocando o negócio, ele me ofereceu. Ele sempre colocou para mim como o meu interesse por cervejas, realmente eu sempre gostei, onde nas viagens que eu fiz na minha vida pessoal, eu sempre procurei conhecer as cervejas locais, sempre gostei dessa bebida. E ele me ofereceu, e eu acabei cedendo e acabei comprando o negócio do meu cliente. Então a gente sempre teve um afeto muito grande pela marca e desde então eu entrei nesse mundo com muito encanto, né? Me tornei especialista, né? Eu sou um beer sommelier formado hoje e a gente está sempre envolvido, né? Com a própria criação da Cervaserra. A gente participou do primeiro evento como apoiador e como um organizador também, e a gente sempre apoia todo tipo de ações voltadas ao segmento cervejeiro. Já criamos eventos de degustação, harmonização, que é algo que também abre muitas portas, principalmente para quem já gosta de vinhos. A cerveja acaba sendo um novo mundo, né? Um mundo novo para quem gosta de sabores, aromas. Então a harmonização com alimentos é uma coisa fantástica com cervejas, né? O que a cerveja representa para ti? Cerveja. A cerveja hoje representa, além de um negócio, ela é uma bebida que, assim como a sua propriedade, que é a propriedade do lúpulo, ela é calmante, ela é relaxante e tem a ver com amigos, com celebração, com alegria, né? É um santo remédio, né? Então ela tem todas essas propriedades. Para mim a cerveja é mais do que um negócio, é vida. E esse foi o Camarada dessa semana. Muito obrigado pela sua audiência e a gente se vê na próxima. Saúde! Saúde!